Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Pessoal, hoje eu vou falar da fonte FSR 20, da vantagem de você ter esse tipo de fonte instalado aí no seu amplificador, principalmente se você quer uma extrema qualidade, tá? De áudio. Bom, vou mostrar ela sem não, com alguns componentes para poder a gente visualmente enxergar. Essa aqui é a placa já com alguns componentes montados. Normalmente eu faço a montagem de várias placas e aguardo aí os pedidos, né? O último que eu coloco, gente, é o capacitor, que tem um monte ainda de placa, porque essa placa permite você instalar alguns tipos de capacitores eletrolíticos específicos. Dá um exemplo para vocês. Para um Classic 20 V3 que trabalha com 50 volts, eu já recomendo uma única fonte dessa, para 4 unidades, quem quer montar um sistema quadrifônico. Então uma placa dessa aqui, com 22.000 por 63, ela supre a necessidade aí de amplificadores em sistema quadrifônico, no caso do Classic 20 V3. Se você trocar o capacitor 22.000 por 50 volts, ou seja, 13 volts a menos, você pode botar a versão 2, um sistema quadrifônico também, ou fazer um sistema tipo 2.1 com subwoofer, contanto que você tenha uma capacitância mínima de 15.000 por cada capacitor aqui. Essa fonte também, gente, ela serve para modelos PWT SHE V2 e V3. Ela funciona também com o MK4 V12, no caso seria uma placa para cada amplificador. Uma placa somente para 2 unidades AX 200, com capacitores de 22.000 por 63. Você pode colocar essa placa também em amplificadores mais potentes, contanto que você aumente a capacidade do capacitor. No caso aqui eu estou usando 15.000 por 100. Essa placa aqui eu consigo instalar em um amplificador Atrium 1200, ok? Eu utilizo, gente, para esse amplificador 2 fontes daquela, tá? Outro detalhe é a ponte retificadora. Essa fonte antigamente era vendida, né, sem o dissipador, e hoje eu estou colocando esse dissipador. Por quê? Mesmo eu avisando, a turma esquece de botar um dissipador aqui, que pode ser um dissipador que você encontra aí fácil nessas lojas melhores do ramo, como esse, que facilita aqui a dissipação do calor da ponte retificadora. Ou você pode retirar essa ponte retificadora e botar aquela quadrada, interliga os cabos, né? Pode ser tanto aqui pela frente, como aqui pela retaguarda da placa. E um detalhe, esse tipo de ponte aqui, ó, ela é específica para instalação em PCI nessa posição, ou seja, ela ocupa um espaço pequeno, e com toda certeza que com esse dissipador ela melhora bastante o seu funcionamento. A intenção é evitar que a ponte retificadora aqueça além do que ela aquece, né, sem o dissipador. Eu tenho aqui nesse estágio aqui, gente, esses capacitores que vocês estão vendo, todos da Epicus, que eles são usados somente para filtragem da ponte retificadora. Esses outros capacitores que vocês estão vendo aqui pertencem aos filtros de linha da fonte de alimentação. Então eu consigo aqui um bloqueio de alta frequência, né, em torno mais ou menos de 100 kHz, ele já começa a atuar esse filtro. Eu faço esse filtro normalmente para aqueles barulhos indesejáveis que chegam aí através da rede elétrica e perturbam o amplificador. Por mais que seja uma frequência alta, principalmente de fontes chaveadas que você encontra hoje de quantidade aí no nosso dia a dia, né, em nossa casa, e principalmente televisores. Então isso aqui bloqueia. Bloqueia completo, não, ajuda a bloquear em torno mais ou menos de uns 80% de ruído da rede elétrica. É um filtro de primeira ordem, um filtro
duplo pi, né? Que você tem aqui os indutores ligados na parte de retificação, né? Então você evita o ruído térmico nesses capacitores e o ruído de RF aí através desses indutores que tem aqui. Observe também que essa placa ela tem outra ponte retificadora de menor tensão e corrente, porque aqui eu consigo alimentar no AC1, AC2 dobrado para correntes maiores. O AC1 você pode alimentar aí de 13 AC a 16 AC ou 20 AC, a depender do seu transformador. E aqui você pode botar a tensão que você precisa na saída da fonte. Lembrando que essa tensão de maior corrente aqui, ela não é regulada. O que é regulada é a fonte menor, que a gente utiliza para ligar periféricos do amplificador, como pré-amplificador, sistema de proteção DC. Evitem ligar ventiladores nessa fonte, porque se você colocar, provavelmente esse ruído vai vazar para o amplificador. Então é uma fonte exclusiva para áudio. Se você quiser uma fonte para sua ventoinha, faça uma fonte separada, que é a melhor forma que tem de você ter um sistema livre de ruído, tá? Um detalhe, gente, esses indutores aqui, que é um dos fatores positivos dessa fonte, além das suas características, demais características, é que ela tem uma resistência. O fio que eu utilizo é um fio bem espesso, ou seja, suporta uma corrente aqui bem enorme. E a intenção desse filtro, gente, desse indutor, é bloquear as frequências, os RFs, né, que porventura possam enveredar na sua fonte. Então, gente, a fonte ela pode ser solicitada, né, se ela for comprada individualmente para cada amplificador. Permite você ter 10.000 por 80. Essa fonte aqui mesmo é para o nosso MK4 V12. Pode ser utilizado também no AX 300, se você quiser. Uma placa somente. Aí os capacitores tem que ser de 10.000. Se você quiser uma fonte com maior capacitância, você bota aqui no máximo, que eu já vi, 22.000 por 80 volts. Foi o máximo que eu achei de capacitores que cabe nessa placa. Então, gente, vocês que estão querendo uma excelente fonte de alimentação para sua montagem, tá aqui a FSR 20. Por quê? É uma fonte que lá foi projetada para áudio. Ela não foi feita para você fazer outras finalidades, porque você vai sair do teu. Então, se você tiver um equipamento que tiver condições críticas de operação, tipo amplificador, caixa de ruído, utilize uma fonte dessa. Vocês vão agradecer por estar instalado uma fonte dessa maneira. Eu coloco esses conectores, mas se vocês quiserem, vocês podem retirar e fazer a ligação. A placa aqui, gente, ainda não foi limpa, tá certo? Aqui é a primeira montagem dela. Depois vou dar uma ressoldada, colocar os nossos LEDs ali, né? Tem um LED para fonte positiva, negativa, menor e maior corrente. E aqueles capacitores aqui, já falei que é filtro, né? Temos esses resistores de 10K, 5 watts, que é para descarregar os capacitores. Aqui você tem o LM317, que é o positivo, e o 337, que é o negativo. Então você consegue regular, é uma fonte regulada, que você varia a tensão na saída. Você bota de acordo com sua necessidade, e a tensão máxima que você pode colocar aqui é um transformador de 20 volts no AC1 e AC4, utilizando um GND desse. O GND é comum aos dois secundários, ou seja, ele coincide tanto na entrada quanto na saída. É uma fonte extremamente estável. Eu peço a vocês que, quando forem comprar, informe qual o amplificador, qual a finalidade, para a gente dimensionar os capacitores corretamente. Caso não seja uma fonte dessa indicada devido à potência do seu amplificador, vocês podem colocar isso aqui em cascata, ou seja, bota duas fontes, uma para cada módulo, né? E ter um senhor amplificador montado. O facilitador dessa placa, que ela pode ser montada em qualquer hora, qualquer tipo de amplificador dentro do gabinete, ela tem uma altura
de acordo com o capacitor que você instala. Tipo, tem um capacitor aqui que chega a 10 centímetros, né? E tem capacitores que chegam a 8 centímetros de altura, que são os maiores capacitores que eu consegui de altura colocar aqui nessa placa. Claro que se tiver no mercado, né, não vai julgar, só que não pode aumentar muito devido ao tamanho do gabinete. Então, gente, quem estiver procurando uma excelente placa de fonte de alimentação, é uma placa boa, eficiente e eficaz. Eu monto elas uma a uma, testo elas uma a uma, tá com preços e condições excepcionais em nossa loja. Ela serve para outros tipos de amplificadores, não só o da PWT. Se você tiver aí um outro e queira melhorar a filtragem da sua fonte, utilize uma fonte dessa. Vale a pena. Você pode comprar ela também sem os capacitores, que vai reduzir um pouco o valor, mas eu não recomendo, porque eu testo as fontes. Às vezes você pode encontrar capacitores paralelos aí, piratas, e ter uma péssima fonte de alimentação. Então, procure utilizar capacitores que você conhece a procedência. Eu estou usando a maioria das fontes, uso o capacitor da Epicus, e procuro sempre fazer os testes de ISR dos capacitores antes de colocar aqui na fonte. Ok, gente? Então, aproveitem, porque a partir de janeiro de 2024 eu não vou mais comercializar placa alguma aqui. Somente vão ficar 2 modelos de placa, que são as placas excitadoras e a placa do Atrium 1200. Somente esses 2 modelos eu vou vender como placa. O resto, gente, eu não vou fabricar mais para venda de placa avulsa. Vai ser os nossos gabinetes. Graças a Deus eles estão chegando aqui. E a gente vai fazer um trabalho bem legal e vocês vão observar aqui no canal, tá certo? Então, fiquem com Deus. Obrigado por visualizar os nossos vídeos, né? A nossa fonte está à disposição de você. Você utiliza o meu e-mail, luiz@powertronic.com.br. Para você tiver dúvida, pergunte antes de comprar. E se essa placa vai atender a vocês, tá certo? Então, aquele abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom aí e até a próxima, pessoal.